Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais esse vídeo que a gente vai continuar estudando sobre células. Dessa vez a gente vai olhar só a membrana plasmática. Para que serve a membrana e o que acontece com ela? Quais são os fenômenos importantes que acontecem com uma membrana plasmática. Então ela é justamente uma barreira que engloba, que cerca toda a célula, permitindo a passagem de algumas substâncias, e não de qualquer substância. E ela também está na célula, mas também está dentro de algumas organelas dentro da célula. Lembra que a gente falou de mitocôndria, núcleo e cloroplasto e várias outras organelas? Pois é, a membrana é muito parecida, a plasmática e a membrana, então, é muito parecida entre a membrana que está cercando a célula e a membrana que está fazendo parte das organelas que estão dentro da célula. A estrutura da membrana plasmática ela é uma bicamada lipídica. Lembra que a gente falou de fosfolipídio? Que quando eu falei que tem uma cabeça polar que fica sempre ligada para a água, voltada para a água, e uma cauda apolar que sempre está virada, tentando fugir da água, e quando a gente coloca o fosfolipídio na água, acontece este fenômeno aqui, a formação então dessa camada. Basicamente, uma membrana plasmática acaba sendo uma bicamada, uma camada dupla de fosfolipídios. Olhando mais de perto a membrana, a gente tem um modelo de como é uma membrana. Esse modelo também é conhecido como modelo de Singer-Nielsen, que foram os dois pesquisadores que chegaram nesse modelo, ou também conhecido como mosaico fluido, também é um nome que vocês vão encontrar por aí. O que diz esse modelo? Bom, tem então as duas camadas aqui de fosfolipídios, do jeitinho que a gente já tinha falado antes, as cabeças voltadas para a água e as caudas voltadas umas para dentro das outras, e eu tenho proteínas incrustadas, integrais aqui à membrana plasmática. Então tem do lado de fora a água, do lado de dentro água, né, regiões hidrofílicas. No meio dessa região toda eu tenho uma região hidrofóbica, ou seja, que repele a água. E eu tenho então proteínas no meio dessas membranas. E algumas dessas proteínas podem ter carboidratos ligados a essa membrana aqui. Ó. Posso ter então carboidratos ligados à proteína, formando então moléculas mistas, né? Não são só proteínas e não são só carboidratos. Isso a gente costuma chamar de glicoproteína, mas o nome não vai importar muito. O que importa saber é que essa estrutura aqui, duas camadas então de lipídios, de fosfolipídios e proteínas incrustadas no meio desses fosfolipídios. Um ponto interessante desse modelo é que nada disso está preso, está ligado um ao outro. Os fosfolipídios e as proteínas eles estão como se estivessem boiando, eles podem se mexer dentro dessa membrana. Então, se a gente olhar aqui nesse desenho, um fosfolipídio ele pode trocar de lugar com outro fosfolipídio, na verdade ele troca bastante para o lado, então ele passeia, é como se estivesse olhando uma multidão, assim, olhando só as cabecinhas, eles ficam andando sem parar de um lado para o outro, mas sem sair da bicamada. E de vez em quando eles podem trocar de lado entre o lado externo da membrana com o lado interno dela. Isso é mais raro de acontecer, mas acaba acontecendo. Então, por isso que ele é chamado de mosaico, esse modelo, porque ele é feito de peças diferentes, e fluido porque ele se mexe. Essas estruturas elas acabam se mexendo muito, saindo de um lugar para o outro. E aproveitando que a gente está falando dos lipídios, nas células animais, além dos fosfolipídios, eu tenho a presença do colesterol. Sim, o mesmo colesterol que a gente vai ver na comida, que pode dar problema cardíaco, que é precursor dos hormônios sexuais. Esse colesterol ele pode entrar no meio dos fosfolipídios e ficar também aqui escondidinho dentro desse fosfolipídio. Ele acaba dando uma capacidade diferente para essa membrana de resistência e de fluidez. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui porque aí seria um pouco de química demais para essa aula. Mas as células animais têm colesterol também na composição. Os fosfolipídios a gente não tem muito mais o que falar sobre eles. Então vamos falar sobre as proteínas que estão nas membranas. Existem vários tipos de proteínas numa membrana de uma célula. Cada uma vai ter uma função muito específica. Dentre essas funções, eu vou ressaltar para vocês a de transporte, as de funções enzimáticas, a de transdução de sinal e de reconhecimento celular. Calma que vocês já vão entender o que é cada uma dessas coisas.
Então, proteínas de transporte. Como eu disse antes, a membrana acaba sendo uma barreira. Só que é uma barreira seletiva. Por quê? Porque a célula precisa receber coisas de fora da célula e também enviar coisas de dentro da célula para fora. Então, eu preciso ter alguma maneira de fazer esse transporte de substâncias de dentro para fora. E as proteínas podem ajudar nisso. Então, aqui eu tenho dois tipos de proteínas que fazem transporte. Tem uma aqui que é uma proteína de canal que faz como se ela fosse um túnel para passar um tipo de molécula por ali. E outro tipo de proteína aqui, que também serve para o transporte de substâncias de um lado para o outro da membrana, mas essa que vai usar energia. Nós vamos falar disso um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas então, essas proteínas podem servir para transporte de material de dentro para fora ou de fora para dentro da célula, com ou sem usar energia. Elas também podem servir como enzimas, como a gente falou lá na outra aula. Então, estão na membrana e elas acabam servindo para processar substratos que estão do lado de fora ou do lado de dentro da célula. Transdução de sinal. O que é, então, a transdução de sinal? Não é bonito, né? Mas pensa que é uma transmissão de sinal, vai. A gente pode chamar assim, talvez. Então, a proteína está na membrana e ela recebe uma molécula do lado de fora e ela acaba emitindo um sinal para dentro da célula. Então vejam que a molécula não entra na célula. A molécula sinalizadora não vai entrar na célula. O que vai entrar, na verdade, é a informação que aquela molécula está do lado de fora. Então, transdução de sinal nada mais é como se fosse apertar a campainha da casa. Está apertando do lado de fora, não está entrando na casa, mas está dando um aviso lá dentro que está esperando alguma coisa lá do lado de fora. E aqui tem um exemplo que eu tenho certeza que vocês nunca vão esquecer. O cheiro, o olfato nosso. O nosso olfato sente os cheiros exatamente por causa desse tipo de proteína. O que acontece? As moléculas voláteis que compõem o cheiro, tanto os cheiros ruins quanto bons, chulé, cheiro de chocolate, de qualquer coisa assim. Essas moléculas entram no nosso nariz, só que elas não entram dentro da nossa célula. Essas moléculas voláteis, elas encostam do lado de fora das nossas células olfativas e acoplam com proteínas desse tipo, e aí essas proteínas então avisam dentro da célula que aquela molécula está do lado de fora. E com isso, ao avisar a célula, essa célula tem comunicação com os neurônios e acaba avisando o nosso cérebro que aquele cheiro está presente. A transdução de sinal é que permite a gente sentir cheiros. E também, principalmente no nosso paladar amargo, ele acontece por causa de proteínas desse tipo. Proteínas, então, que fazem a transdução de sinal nas membranas plasmáticas. E proteínas de reconhecimento. Como é que uma célula reconhece outra célula? Ela reconhece justamente por causa de proteínas específicas que estão nas membranas de cada uma. Então, uma célula tem na membrana dela uma proteína, normalmente com algum carboidrato, que é essa glicoproteína, e essa proteína com o carboidrato acaba servindo como uma identidade daquela célula. Quando uma outra célula encosta nela, então o acoplamento das duas, essas células se reconhecem para fazer qualquer outra coisa. Então, nesse esquema, eu tenho uma célula aqui embaixo mostrando o seu carboidrato, que vai funcionar então como seu RG, eu sou célula do tipo tal, e aqui em cima tem uma outra célula com uma outra proteína específica para fazer esse reconhecimento. Para que serve esse reconhecimento? Para várias coisas, principalmente para reconhecimento de invasores. As células do nosso corpo produzem proteínas especiais de reconhecimento que são muito únicas, só a gente produz. Qualquer célula que vier de outra pessoa ou de outro organismo vai ser reconhecido como estrangeiro e vai acabar sendo eliminado. Aqui eu tenho um exemplo muito comum que a gente vê sempre, que é a compatibilidade de tipos sanguíneos. Então, vocês já devem ter ouvido falar isso, de que quem tem sangue A só pode receber de pessoas que são do sangue A ou do sangue O. Sangue B só pode receber quem é de sangue B, e por aí vai. O que acontece, na verdade? Cada tipo sanguíneo tem, na membrana da célula da hemácia, diferentes carboidratos, que fazem, então, o sangue A, o sangue B, o sangue AB, e essa é a base da compatibilidade dos tipos sanguíneos. Então, no meu caso, eu sou sangue O positivo. Se eu receber sangue do tipo A, o sangue do tipo A vai ter um carboidrato ali que o meu corpo vai reconhecer como estrangeiro e vai agir contra essa célula, dando vários problemas.
Agora, o meu sangue do tipo O não tem carboidratos ligados na superfície, não tem esse tipo de proteína. Então, o meu sangue do tipo O, ao entrar no corpo de alguém com sangue do tipo O, ou A, B, meu sangue não vai ser reconhecido como estrangeiro, porque ele não tem nenhum tipo de proteína de reconhecimento na membrana. Então, aqui fica um exemplo para que serve esse reconhecimento celular. Eu disse para vocês que as membranas têm que ter permeabilidade, deixar algumas coisas passarem pela essa membrana, certo? Vou falar agora especificamente disso. Então, as células têm que trocar o material com o meio externo e as membranas são seletivas a esse tipo de passagem de material. Substâncias hidrofóbicas, como gorduras, lipídios, conseguem passar de maneira mais fácil pela membrana. Outras moléculas não conseguem passar tão fácil assim. Voltando a falar das proteínas de transporte, essas proteínas acabam ajudando a passar esse tipo de molécula de um lado para o outro. Então, algumas podem funcionar como um canal, como se fosse um túnel, como a gente falou lá atrás. Então, elas se mantêm quase sempre abertas, deixando passar essas moléculas pequenas. Eu posso ter também moléculas que fazem esse carregamento de maneira usando energia, aqui mostrado como ATP. O importante é lembrar que cada proteína só pode passar um tipo de molécula, tá? Ela é bem específica para isso. Então, esse transporte pela membrana pode ser caracterizado por transporte passivo ou transporte ativo. A diferença está se há ou não gasto de energia. Então, o transporte passivo não tem gasto, transporte ativo tem gasto. Então, nesse exemplo aqui dessas duas proteínas, esta aqui, que é uma proteína de canal, ela não tem gasto de energia, não precisa de energia para fazer esse transporte acontecer. E o transporte ativo, eu preciso de energia, aqui no formato de ATP, para fazer esse transporte de moléculas de um lado para o outro. E aí dentro do transporte passivo, sem gasto de energia, tem um fenômeno que é o de difusão. O que é essa difusão? É uma tendência das moléculas se espalharem igualmente dentro de um espaço. Então olha só, aqui tem uma membrana dividindo esse espaço. De um lado tem moléculas aqui de soluto. Essas moléculas então elas acabam passando por esses espaços, por esses canais que tem aqui. E com o passar do tempo, acaba tendo um equilíbrio, ou seja, as moléculas acabam equilibrando de um lado e do outro. Essa difusão, o final dela acaba sendo esse equilíbrio. Eu tenho a mesma concentração de moléculas de um lado e do outro. E a difusão acontece principalmente por causa de um gradiente de concentração, ou seja, eu tenho mais de um lado do que do outro. Então eu acabo equilibrando as quantidades de moléculas de um lado e do outro. Não tem gasto de energia e é um transporte passivo.